Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? Pai, te louvamos, Senhor, obrigado por este domingo, obrigado pela vida, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que nos despertou hoje pela manhã, e a tua graça, Senhor, que nos dá sempre uma boa medida do teu amor, da tua palavra, da tua revelação, e que nos orienta e nos encaminha, Senhor, para uma vida abundante como Jesus prometeu. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações se abram para a tua palavra, e que a tua palavra flua livremente a cada um de nós, Senhor. Na tua multiforme graça fala, na coletividade da igreja, mas na individualidade de cada um também, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Este final de semana, o início do final de semana, agora na sexta-feira, eu estava indo buscar os meus filhos no colégio, os menores, o Luca e a Bela, e 5h30, 6 horas da tarde, ali no centro, a região ali próximo, eles estudam no São José, então próximo ao shopping, o porto, aquela região ali, ela fica muito engarrafada. Então você, para pegar as crianças, leva quase 1 hora no trânsito, e eu no trânsito, esperando a fila andar, de repente me veio no coração uma palavra de Jesus, uma frase de Jesus, e que ele disse o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E eu comecei a refletir na profundidade disto que Jesus falou, e a realidade da vida, e o contexto social e histórico que nós estamos vivendo, inclusive profético que nós estamos vivendo. Jesus então foi enfático, ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Nós estamos passando por períodos difíceis. Há menos de 2 anos nós atravessamos uma pandemia de escala global. Uma pandemia onde milhões de pessoas perderam as suas vidas. Muitos de nós sepultamos entes queridos ou conhecidos durante esse período. Quem aqui tem um familiar ou um conhecido que perdeu a vida na pandemia por conta? Muita gente dentro da igreja. A gente conhece, aqui na igreja nós perdemos irmãos de fé, e de fato foi algo nunca visto, pelo menos a nossa geração. Eu tenho 41 anos, nunca havia presenciado uma pandemia, e eu creio que até os mais velhos, isto é algo que aconteceu conosco e que vai marcar a história da nossa sociedade, mas passou. Graças a Deus passou. Ficou aí agora uma doença na escala e na lista de doenças, de pestes, que inclusive é
também uma outra palavra de Jesus, ele disse que nos últimos tempos haveriam muitas pestes, muitas epidemias, pandemias, que assolariam a humanidade, e esta aí ficou aí na lista, mas a pandemia passou, a gravidade maior passou. Eu me lembrava sobre a minha vida particular, eu estava refletindo, e nos últimos 10 anos, eu perdi 3 dos meus 4 avós e o meu pai. 4 perdas significativas no seio familiar, na estrutura familiar, em 10 anos. Isso é muita coisa. O meu avô, o Iá, faleceu e nós o sepultamos há 1 mês atrás. Então nós ainda estamos vivendo um período de luto, ainda estamos como família passando esse período de saudade, de tristeza, de luto, que é natural, que é saudável, que é importante passar, mas uma coisa eu tenho certeza, vai passar. A nossa vida vai passar, a nossa vida está passando. Jesus foi claro, céus e terra passarão. O homem é constituído do pó da terra, então o homem passa, diz a palavra, que a vida passa depressa e nós voamos, passa e passa depressa. Agora, nos meus 41 anos de vida, e eu tenho certeza que eu posso viver 100 ou mais, uma coisa eu tenho certeza que eu nunca verei passar, a palavra do Senhor. E se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, você pode ter certeza, ela não vai passar, ela se concretizará. Quando Jesus disse não passarão, Jesus estava falando o seguinte, ela não será inútil, ela não será desprezível, ela não será incapaz, ela não será ineficaz, pelo contrário, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, para todos aqueles que carregam uma palavra do Senhor, eu começo essa mensagem dizendo, não perca a sua esperança, porque ela não passará, antes ela cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada sobre a sua vida. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra de Deus, uma palavra, basta uma palavra. Nós podemos ter circunstâncias contrárias, adversas. Nós agora, inclusive, estamos passando um momento da sociedade, da nossa existência, delicado, sensível, um momento político, especialmente no Brasil, um momento onde acabamos de passar por uma eleição conturbada, um momento onde milhões de pessoas estão nas ruas reivindicando licitamente os seus direitos ou mais direitos. Isso tudo é normal, é da democracia, é da sociedade, isto não é desprezível, isto é lícito, aqueles que assim desejam fazer, podem fazer, mas até isto passará, chegará um momento que isso ficará para a história. Tudo passa. Agora a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E é a palavra do Senhor que nos eterniza. E é a palavra do Senhor que, uma vez que a temos sobre nós, não nos decepcionará, alcançará o objetivo. E é a palavra do Senhor que, antes de acontecer, se nós já temos ela, ela nos protege, ela nos garante, ela nos mantém vivos, esperançosos. Então, diante de um momento que nós estamos vivendo, da sociedade, mais um entre tantos que já passamos e outros que passaremos, sempre precisaremos de uma palavra, e se já tivermos, ela nos basta. Então eu começo perguntando para você, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Você recebeu uma palavra de Deus sobre a sua vida? Quanto tempo faz? 5 anos, 10 anos, 20 anos? Quanto tempo faz que você recebeu essa palavra? Não duvide, ela será uma realidade sobre você. Não duvide, porque o Jesus que você crê disse, elas não passarão. Uma das palavras que Jesus falou, que é muito importante nós guardarmos no nosso coração e que jamais passarão,
é uma outra frase aonde está lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, capítulo 10 de Hebreus. Tem uma palavra do escritor de Hebreus, mas diz a palavra que toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, todos os homens que escreveram as escrituras que nós lemos foram inspirados por Deus, o Espírito Santo falando através deles. Então, Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, palavra também do nosso Senhor escrita por alguém, mas que declarou o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, mas procuremos nos fortalecer mutuamente uns aos outros, ainda mais quando nós percebemos que os dias se aproximam. Alguém aqui tem a percepção, o discernimento, a compreensão de que os dias se aproximam? Outro dia alguém me perguntou assim: pastor, você pode afirmar se nós já estamos vivendo os últimos dias? Eu disse a ele: nós começamos a viver os últimos dias desde que Jesus foi elevado aos céus. Quando Jesus foi assunto aos céus, ali começou a rodar o relógio, o cronômetro regressivo da volta do Senhor Jesus Cristo, e começou então a contar-se os últimos dias. Agora a palavra do Senhor diz também que a nossa salvação agora está mais próxima do que quando cremos. Se um dia para Deus é como 1000 anos para nós, passaram-se 2000 anos, 2 dias, o que são 2 dias? Os dias se aproximam, e quanto mais próximos nós estamos desse dia, maior o discernimento que nós temos em relação ao dia que se aproxima. A palavra de Jesus, que jamais passará e que tem um sentido pelo qual ele lançou essa palavra, é: não deixemos de nos reunir como igreja. O texto que nós lemos começa dizendo que no primeiro dia da semana, um dia como hoje, um domingo, o primeiro dia da semana, eles se reuniram para o partir do pão, eles se reuniram como igreja. Por que nós não podemos deixar de nos reunir? Porque a reunião é proteção. Aqueles que abandonarem, como disse o texto, como é costume de alguns, não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns. Muita gente está perdendo o hábito, e está se acostumando com a individualidade, com o afastamento da igreja. Isto é sinônimo de vulnerabilidade. Nós somos rebanho, nós somos ovelhas, nós somos povo de Deus, e segurança para o rebanho só está no ajuntamento, só está na comunhão, só está na reunião. Mais do que um povo reunido, um povo em reunião, mas num espírito de unidade, de coesão, de ajuntamento. Quando veio a pandemia, eu me lembro que a palavra de muitos era: fecha a igreja. Igreja não é somente um culto familiar online. Como igreja também não é o prédio. Igreja é eclésia. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É uma palavra de Jesus que jamais passará. Quem é a igreja do Senhor aqui? As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Agora, igreja, a palavra que Jesus usou é eclésia, e eclésia significa um grupo de pessoas chamados para fora dos seus lares para um ajuntamento público, uma assembleia e uma reunião. A igreja não é o prédio, a igreja é o povo que se reúne dentro do prédio. Mas a igreja também não é você na sua casa. A igreja é você, mais o outro, mais o outro, mais o outro, fora da sua casa. Para uma assembleia pública, porque a igreja ela não é privada, a igreja é pública. A igreja não é um ajuntamento de pessoas que se escondem, a igreja é um ajuntamento de pessoas que se expõem. A igreja não é uma candeia que se acende e coloca debaixo de uma cama. A igreja é uma candeia que se acende e se coloca no lugar alto, aonde ilumina toda a casa. A igreja não é como uma caverna, a igreja é como uma cidade edificada sobre uma montanha. A igreja não se esconde, a igreja se expõe.
Então nós como igreja, nós temos uma palavra do Senhor: se exponham, saiam das suas casas e vão para um lugar público e anunciem como uma assembleia sublime o nome de Jesus. Por que isso acontece? Atos 2:46, quando a igreja do Senhor começou, a palavra diz assim: e eles se reuniam todos os dias no pátio do templo. O templo era a sinagoga, era o templo de Jerusalém, era o prédio da religião judaica, não era nem a religião cristã. Então eles se reuniam no pátio. Mas se eles se reuniam num pátio, que era o pátio dos gentios, publicamente para anunciar o nome de Jesus, e todos podiam ouvi-los. Alguns mandavam eles se calar, alguns mandavam eles parar de falar no nome do Senhor, mas eles diziam: como poderemos parar de falar no nome daquele que nós vimos, andou entre nós, ressuscitou e nos disse: vão e preguem. Nos últimos tempos, alguns vão perder o senso e a importância disso, mas o Senhor está dizendo: se reúnam como minha igreja. E eles, diz Atos 2:46, também se reuniam nas suas casas para o partir do pão, com sinceridade e alegria de coração, louvando a Deus. Porque a igreja do Senhor, ela tem não só a responsabilidade de se reunir solenemente, para proclamar o nome de Jesus, e proclamando o nome de Jesus pessoas serem salvas, mas ela também tem a responsabilidade de desenvolver vínculos fraternais, de relações sociais, de comunidade, para além dos cultos. Um outro erro que muitos irmãos cometem é de virem no domingo na igreja, mas não conhecerem os seus irmãos de comunidade de fé. Isso é proteção, isto é crescimento, isto é avanço. Eles se reuniam no pátio do templo todos os dias, mas também partiam pão nas suas casas, porque eles cultuavam juntos, mas eram amigos também, com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de muitos. Isto é uma outra palavra do Senhor que nós devemos nos desenvolver como igreja. Como está a nossa imagem perante os de fora? Eu estou falando de um tempo que está chegando, um tempo que já é uma realidade, um tempo que é anunciado como o tempo do fim, dos últimos tempos, dos últimos dias. Não é fim para a igreja, é fim para o mundo e para o sistema mundano como ele existe. Para a igreja é o início da eternidade, da plenitude e do governo de Cristo. É fim para aqueles que não creem no nome de Jesus, mas para aqueles que creem no nome do Senhor, é a porta para a plenitude. Mas nesses dias a igreja tem uma missão: não deixar de se reunir, não deixar de se relacionar uns com os outros, fortalecer os nossos vínculos congregacionais de amizade, e termos uma boa impressão perante os de fora. E eles contavam com a simpatia. Talvez você diga o seguinte: pastor, mas Jesus disse que por causa do nome dele eu serei perseguido, porque lhe odiaram e também me odiarão por causa do nome dele. É verdade, mas é por causa do nome dele. Estão te odiando por causa de quê? Eu vou dizer o que é ser odiado pelo nome de Jesus. É você ir para o hospital cuidar de gente e as pessoas se levantarem contra você por causa disso. Pastor, tem gente que faz isso? Tem gente que te odeia porque você faz o bem. É você cuidar de necessitados, é você estender a mão a ninguém estende, e algumas pessoas ficarem com raiva de você por causa disso. O outro prédio que nós estávamos, quando nós começamos o nosso projeto do restaurante solidário, que era um sonho nosso de anos, e nasceu na pandemia, alguns vizinhos da rua fizeram um abaixo-assinado para nós pararmos de fazermos o atendimento do restaurante ali, porque estava juntando muito mendigo na rua. Nunca entraram nas casas, nunca depredaram nada, entravam, comiam, iam embora, mas só a presença deles incomodou algumas pessoas. Isso é ser odiado por causa do nome de Jesus. Agora tem gente que está sendo odiado porque é chato mesmo, que é religioso,
porque é presunçoso, porque em nome de Jesus fala um monte de bobagem. Pedro escreveu assim, ó, se você é odiado, não como assassino, ladrão, mentiroso, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas é odiado, perseguido como alguém que é cristão por causa do nome de Jesus, então dê glória a Deus por causa desse nome. Então você não é odiado por conta de quem você é. Cristão é aquele que carrega a unção de Cristo. Quem odeia Cristo, odeia a unção que você carrega. E se alguém odeia a unção que você carrega, dê glória a Deus por isso. Mas tem gente que é odiado só porque se intromete mesmo na vida dos outros. E o texto fala que os crentes da igreja primitiva, que é o modelo para esta igreja, contavam com a simpatia dos de fora. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então a igreja cresce. A palavra diz que eles se reuniam todos os dias no pátio do templo, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por quê? Porque todas as vezes que a igreja se reúne, alguém é salvo. Por isso a importância de como igreja nós nos reunirmos. Por isso a importância de como igreja nós falarmos e proclamarmos o nome de Jesus. Porque todas as vezes que a igreja se reúne, alguém é salvo. Hoje é uma manhã de reunião da igreja, alguém será salvo. O Senhor me deu uma palavra quando nós viemos para cá, que era para nós utilizarmos esse prédio diariamente. Todos os dias. Fazemos desse local um local vivo, de culto, de comunhão, de ações, de promoções, de relacionamento, enfim. E nós temos nos esforçado para que isso aconteça, e graças a Deus isso está acontecendo. Praticamente, eu acho que todos os dias tem atividades aqui na igreja. Porque o Senhor pediu a nós, falem diariamente, usem diariamente, gastem diariamente esse espaço. O prédio não é a igreja, mas o meu povo dentro desse prédio é a igreja. E todas as vezes que esse povo se reúne, alguém é salvo. Alguém é achado, alguém é encontrado. E como igreja nós temos uma responsabilidade então de darmos esse bom testemunho para os de fora. Pessoas que lá de fora começam a estimar, a valorizar, a se alegrar. Eu volta e meia recebo alguma mensagem de pessoas que não são da igreja, pessoas que eu conheço, pessoas que eu vou me relacionando, e que perguntam quais são os dias de culto, eu quero ir lá. E eu sei que esta vontade de estar entre nós é porque alguma coisa viu da igreja lá fora. Glória a Deus pela sua vida que tem dado um bom testemunho como igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida que tem proclamado o reino de Deus. Algumas pessoas vão te odiar só porque você é cristão, mas tem muita gente que vai te amar porque você é cristão também, e vai buscar o Cristo que você serve, e conhecendo o Cristo que você serve, será salvo. E sendo salvo, ninguém toma a pedrinha que vai ser colocada na tua coroa, porque não há nada mais nobre na vida de um cristão do que ganhar alguém para Jesus. Não há nada que nos satisfaça mais do que ver o Senhor através da nossa vida salvando alguém, e sabendo que isto sim é algo eterno e para a eternidade. Uma outra palavra de Jesus que jamais passará é a realidade de que nós, como igreja, uma vez que nos tornamos igreja do Senhor, que somos igreja do Senhor, anunciamos o seu reino, vivemos a sua palavra, essa palavra se torna então uma prática sobre as nossas vidas. E esta prática é o que nos fortalece. Jesus disse que a palavra ouvida, acolhida, recebida no coração e praticada é a palavra que
nos dá a condição de construir uma casa inabalável, uma casa indestrutível. Jesus, quando falou isso, disse que vinham as chuvas, o vento batia contra a casa, os rios transbordavam. Jesus está falando de crises, Jesus está falando de tribulações, Jesus está falando de últimos dias, Jesus está falando de um tempo difícil para toda a humanidade, inclusive sobre a igreja. Mas a igreja de Jesus, que recebe a sua palavra e coloca então em prática, apesar das intempéries, quando tudo isso passar, porque as intempéries passarão, a tua casa permanecerá de pé. Então andar com Jesus não é uma imunidade à dor. Ter uma palavra do Senhor não é uma imunidade à tribulação, mas é uma certeza de que passaremos por ela. Ela passará e nós permaneceremos firmes. As angústias passarão, os problemas passarão. Talvez você esteja vivendo uma dificuldade agora na sua vida, uma perda, um sofrimento, uma aflição, uma angústia, que você pense, eu não suporto mais. Eu já vivi isso na minha vida também. Eu creio que muitos aqui já viveram. Mas se a palavra do Senhor que você recebeu, você ter ela no teu coração como uma âncora de esperança na tua alma, chegará um dia que isso passará e você permanecerá em pé. Agora essa palavra precisa ser aplicada. Essa palavra tem que deixar de ser um discurso de um domingo pela manhã, de um domingo à noite, de uma mensagem que você ouve, e que muitas vezes é bonita, emociona, alegra, convence, mas não converte. Tem que haver uma transição do convencimento para a conversão. Eu creio que para você estar aqui nessa manhã, você já é convencido, eu não estou falando de si mesmo, mas da palavra. Você se convenceu que a palavra é a verdade. Mas o desafio do Senhor é, converta-se a essa verdade. É mais do que dizer, é verdade, está certo, o pastor está certo, né? Pois é. Mas aí quando sai, a prática continua sendo aquela que é contrária àquilo que aprendeu. Então houve convencimento, mas não houve conversão. E esse é o desafio do Senhor para nós, hoje e sempre, cada vez que a sua palavra nos toca, nos direciona, nos confronta, nos ensina, nos instrui. Uma palavra que, uma vez que convence, converte. Este sim edificará uma casa. Eu tenho visto muita gente que se converteu à palavra, a vida é transformada. Começa um processo maravilhoso de Deus de transformação, porque a conversão à palavra vai gerando o fruto da palavra e o sinal da palavra, porque o Espírito de Deus, que é aquele que nos direciona a palavra, também faz com que os sinais nos acompanhem para que a gente veja a eficácia que ela tem. Mas isso acontece quando nos convertemos. Por outro lado, eu também vejo irmãos dentro da igreja que há muito tempo estão ouvindo a mesma palavra e a vida não muda. Porque há um convencimento da verdade, é verdade, mas não há uma conversão à verdade. Então deixa eu te encorajar nessa manhã, não tenha medo de se converter à verdade da palavra. Não tenha medo de convergir. Você sabe o que é conversão? Conversão é você estar caminhando numa direção e convergir para outra direção. Conversão é você estar certo de que lá é o caminho, de que esse é o caminho, e de repente você descobre que o caminho não é esse. Tem um caminho melhor, tem um caminho mais nobre, tem um caminho de segurança, tem um caminho proposto por um Deus que diz, eu sou o caminho e eu caminharei com vocês. Então, agora que eu ouvi, por mais que eu tenha feito planos, nem sempre
o caminho que eu escolhi é o caminho que Deus escolheu para mim. Nem sempre o caminho que o meu coração escolheu é o caminho correto, porque a palavra fala que enganoso é o nosso coração. A sua doença é incurável. Glória a Deus, quando a gente está caminhando numa direção e a gente descobre que esta era a direção do Senhor, isso também acontece. E aí há da parte de Deus um convencimento e uma certeza, então, e a gente glorifica a Deus porque a gente está andando no caminho certo. Mas outras vezes somos confrontados, e é aqui que o Senhor diz: converta-se. A conversão não é você botar uma roupa de crente. A conversão não é você ter um estereótipo agora de um religioso. A conversão não é a brincadeira que eu fiz ainda há pouco, é deixar de falar paz do Senhor para evoluir para um Shalom Adonai. A conversão é você ter a humildade de se despir, de se esvaziar, de deixar a antiga ordem para trás e direcionar-se para a instrução e o mandamento que a palavra do Senhor agora ordena. A conversão não é uma coisa apenas de um ato de aceitar Jesus. A conversão é algo que o Senhor vai fazendo e ajustando ao longo da nossa jornada como cristãos. Nós nos convertemos uma vez quando nós aceitamos a Jesus. Jesus é o Salvador. Mas nós nos convertemos muitas outras vezes durante a nossa caminhada cristã, quando Jesus, o Salvador, também se torna o Senhor. E são coisas diferentes. Salvador, porque por sua graça, por meio da fé, a nossa fé naquilo que Ele fez por nós, e o seu presente da dádiva eterna, que nós não podemos fazer sozinhos, mas Ele por nós fez na cruz, este é o Cristo Salvador, que nos salva da condenação do inferno. Mas o Cristo Salvador, durante o processo agora da jornada cristã, torna-se também o Cristo Senhor. E o Senhor diz na sua palavra: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então essa conversão, ela é durante a jornada e ela acontece muitas vezes. Eu já me desviei, salvo, muitas vezes. Eu já me vi desviado, salvo, muitas vezes. Não é incomum eu estar num caminho e de repente eu perceber que me distraí, me desviei, tomei uma outra estrada, um atalho, e de repente vem a palavra do Senhor e diz: você está desviado, converta-se. E o desafio é esse, ainda mais quando nós vamos ganhando experiência cristã, porque o cristão experiente incorre no risco, no erro de se tornar presunçoso, desobediente por causa do orgulho, desobediente por causa da performance, preocupado com o que os outros vão falar, porque afinal de contas eu sou um crente, eu já tenho 10 anos de crente, 20 anos de crente, Deus já me usou várias vezes e agora eu estou aqui meio que, me encontrei no lugar errado e, não, mas o orgulho me impede de me humilhar e encontrar a misericórdia do Senhor. Os humilhados serão exaltados. Os orgulhosos encontram oposição do Senhor. Então, a conversão ao senhorio de Cristo pode acontecer várias vezes na nossa caminhada cristã. Isso que eu falei aqui, esses 10 minutos que eu estou falando, eu não tinha programado falar, mas eu acredito que o Senhor quer falar com alguém entre nós. Talvez você seja convertido ao Cristo Salvador. E hoje a palavra do Senhor é: converta-se ao Cristo Senhor. Converta-se à palavra. Converter-se à palavra é dizer amém para aquilo que está escrito, ainda que aquilo que está escrito me confronte. Ainda que aquilo que está escrito faça com que eu negue
algumas coisas importantes, que eu elegi como importantes, mas é por uma obediência, e a palavra fala que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Obedecer é prova de amor para Deus, e aqueles que obedecem ao Senhor encontrarão lugares de honra, de refrigério, de usufruto de coisas grandiosas, porque o Senhor quer e vai entregar coisas poderosas na mão da igreja, mas é na mão de uma igreja obediente. Você já viveu a experiência de dar poder a alguém e depois não conseguir pegar de volta? Você já ouviu aquela frase, quer conhecer alguém, dê poder? O poder não corrompe, o poder revela. E em muitos casos, só dando poder para você conhecer o coração do indivíduo. Só que Deus não precisa dar poder para conhecer, Deus já conhece antes de todas as coisas. Deus conhece antes que falemos, Deus conhece antes que a gente abra a boca para orar, o Senhor já sabe qual é a palavra que procederá da nossa boca. O Senhor sonda o coração. Então a realidade é fazer uma avaliação interna, particular, pessoal, e se desfazer e se desnudar de todo orgulho, de toda arrogância, de toda prepotência, de tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós como vaidade, e se colocar inteiramente na mão do Senhor. Essa igreja o Senhor vai dar poder. Tem poder do Senhor sendo derramado do alto, e tem coisas grandiosas para a igreja do Senhor fazer nos últimos tempos. Mas o que governará a igreja do Senhor é a sua palavra. E a palavra para a igreja do Senhor tem que ser lei, a lei de Cristo. Inegociável. A palavra do Senhor, quando é liberada sobre nós, Jesus falou sobre 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra. Jesus falou que um tipo de pessoa que ouve a palavra é aquele que o diabo rouba a palavra do seu coração, porque ele não presta atenção, porque ele não se interessa, porque ele não se importa. Deus está falando, o Senhor está falando, o Espírito de Deus está falando, coisas poderosas estão acontecendo, as palavras estão sendo anunciadas, e tem gente que não se importa, tem gente que não se interessa, tem gente que não compreende, e quando não compreende, aqui cabe uma meia-culpa àqueles que têm a responsabilidade de pregar, de anunciar. Muitos irmãos aqui entre nós pregam a palavra, e a palavra de Deus fala que a nós, que pregamos a palavra, a uns é dado a palavra do conhecimento, a outros a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, o termo é Sofia, que é o conhecimento sobre as coisas do mundo, a variedade de conhecimento. Gente que você senta para falar com elas, elas falam sobre vários assuntos e tem profundidade sobre muita ciência humana. Isso é a palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento é a palavra gnosis, tem a ver com o conhecimento espiritual, com o conhecimento das coisas dos céus, com o conhecimento das coisas espirituais e misteriosas, que você conversa com algumas pessoas, elas têm grandes conhecimentos e experiências nas coisas espirituais, elas começam a falar conosco e a gente começa a descobrir um mundo que é invisível, mas é real. Agora, aqueles que trazem a palavra, eles têm uma responsabilidade que é de simplificar a compreensão. Então a mensagem, o mensageiro, ele tem essa responsabilidade, simplificar ao ponto de que aquele que queira, compreenda. Então tem gente que complica e não explica. Por outro lado, há também uma variedade de plataformas, aonde você querendo, você conhece. A palavra fala que nos últimos dias a ciência se multiplicará. Haverá um esfriamento da fé, haverá uma apostasia, que é a igreja se divorciando de Cristo. Haverá um aumento da maldade, mas haverá também um contra-ataque celestial, que é de espalhar a mensagem por toda a terra. E hoje nós temos uma liberdade de culto, de acesso ao conhecimento de Deus
e até mesmo a sofia humana que nenhuma outra geração teve. Porque naquele dia ninguém poderá dizer: Senhor, eu quis, mas eu não encontrei. A desculpa terá que ser outra, porque o conhecimento... Então, se você está, talvez, não entendendo, porque alguém está complicando, mas existem muitas formas de você buscar o conhecimento, se você quiser, e você vai encontrar. O Senhor disse assim: buscar-me-eis e me achareis. Conheçam e prossigam em conhecer. Mas tem gente que, mesmo com toda a liberdade que temos, não se interessa, não quer. E a palavra fala que são pessoas que o inimigo rouba a semente do seu coração. Eu costumo sempre falar que, graças a Deus, essa igreja é uma igreja que a gente vê pouca gente assim dentro dela, pelo menos perceptível. Tem lugares que eu já fui pregar que, quando começa a mensagem, o povo levanta, é água, é banheiro, é conversa paralela, não há interesse, não há vontade. A palavra é descredibilizada no meio da igreja. Gente que ouve, mas não quer, não se interessa, não entende porque está distraído, não entende porque não quer entender. Tem um outro tipo de gente que é aquele que entende, se alegra porque entendeu, se enche de esperança quando entende, mas na primeira provação desiste, entende, mas não persevera. Esse número é grande de pessoas. Salomão disse assim, que aquele que mais conhece, mais sofre. Quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Eu costumo dizer que às vezes a ignorância é uma bênção, porque tu não sofre daquilo que não sabe. Mas a partir do momento que você tem a ciência e o conhecimento sobre determinada coisa, você começa a sofrer, porque você vê que tem muita gente batendo cabeça, porque lhe falta o conhecimento, a falta de conhecimento traz destruição. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, saber é doloroso. O conhecer traz dor. Por quê? Porque o conhecimento traz provação. Toda a palavra, guarda isso no teu coração. Todas as vezes que o Senhor revelar uma palavra ao teu coração, essa palavra te provará. Glória a Deus, Deus falou comigo como nunca antes falou, entendi, Deus revelou. A gente vem porque a gente quer uma revelação da palavra do Senhor. Toda a revelação provará. Tudo que você está aprendendo, o Senhor te colocará à prova. Porque eu volto ao início da mensagem: se você não praticar, essa verdade é só um conceito. Então toda a mensagem nos prova. Isso explica porque tem muito crente que diz: meu Deus, depois que eu fui para a igreja, aprendi muita coisa, mas uma batalha, uma prova. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Não? Estão quietos por quê? Qual é o problema? É a tribulação? Não, o problema é a desistência na tribulação. Se alegra, mas não tem raiz. Na primeira provação ou tribulação, por causa da palavra, desiste. Meu irmão, a tribulação é a antessala da vitória. A provação é a antessala do sucesso. É quando você está passando por uma provação, quando você está passando, a palavra diz: considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Por quê? Porque eu sou um doido, eu gosto de sofrer? É problema mental que Tiago tinha quando escreveu isso? Não, mas é porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança, uma vez completa, nos torna dignos e nos dá acesso a todas as coisas, e não nos falta coisa alguma.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, mas o reino de Deus é conquistado à força, e aqueles que usam de força se apoderam, o reino de Deus se apoderam dele, aqueles que creem na palavra do Senhor. Então, provação, eu não posso dizer para você que você não vai ter, mas eu posso te dar uma palavra de ânimo: deixa de ser frouxo, creia na palavra, e vai pela palavra. O outro tipo de gente que ouve a palavra é aquele que ouve, mas o imediatismo da materialidade é mais importante do que o tempo da floração e da frutificação da palavra. Tem gente que ouve a palavra, mas o engano das riquezas, dos prazeres do mundo e das preocupações faz com que ele foque no imediatismo da materialidade. Uma igreja que está se tornando materialista, consumidora desenfreada, apegada somente àquilo que pode ver, palpar, instantaneamente, imediatamente, e não entende que a palavra do Senhor tem um processo, e o processo tem que processar, e processamento é jardim do Getsêmani. Então o evangelho de instantâneo é só a salvação, a transformação é processual. A salvação é instantânea, você pode chegar aqui arrebentada, destruído, ter feito as piores coisas que nem se cabe mensurar, e se alguém souber, jamais acreditará na tua salvação. Mas se você se arrepender genuinamente e confessar o nome de Jesus com a tua boca, instantaneamente você está salvo e salva. Pode cair um avião na tua cabeça ali na frente, você vai para o céu, porque a salvação é instantânea, mas a transformação é processual. Eu estou salvo, mas eu preciso ser santificado, eu preciso ser transformado, eu preciso agora tomar a forma do reino de Deus e não mais a forma do mundo, para que eu possa experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para que este processo de transformação aconteça, eu não posso sufocar a mensagem que eu estou recebendo com o imediatismo da materialidade, com o engano das preocupações, dos prazeres do mundo e das riquezas. Eu não posso sufocar a mensagem com a desculpa de que eu tenho que resolver muita coisa nessa terra, nessa vida, e dar prioridade a coisas que não são desprezíveis, mas são secundárias. Eu não posso sufocar a mensagem trocando a ordem dos fatores. Você já aprendeu na matemática que a ordem dos fatores não altera o produto? A matemática do Senhor é diferente. Se você alterar a ordem dos fatores, você alterará o resultado. Porque a ordem dos fatores é, em primeiro lugar, o reino. Em primeiro lugar, a justiça do Senhor. Não andem ansiosos, não andem preocupados com a sua vida, com as coisas desse mundo. Jesus não está dizendo para você ser relapso. Jesus está falando para você colocar as coisas nos devidos lugares. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Não sufoque a mensagem com a angústia do teu coração. Sufoque a angústia com a palavra. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas suas orações, pelas súplicas, e com ações de graças a Deus, o efeito da palavra, a palavra proferida, a palavra declarada, a palavra orada, a palavra trazida à memória, com tudo isto, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente. Não sufoque a mensagem que você está recebendo com as preocupações da vida. Você vai sair daqui e provavelmente amanhã você tem problemas para resolver. Talvez desafios grandes,
familiares, profissionais, econômicos, de ordem de saúde, mas não sufoque. Talvez você tenha coisas para realizar que você julga imediata, precisa acontecer. Eu me lembro quando eu orava por coisas que eu dizia: Senhor, tem que ser amanhã, tem que ser amanhã, tem que ser amanhã, e passou amanhã, passou depois de amanhã, passou o mês seguinte, passou o ano seguinte, e eu comecei a ficar com vergonha da oração que eu dizia: Senhor, se não fizer amanhã eu morro. E aí eu descobri que o Senhor estava no controle de todas as coisas, e que o Senhor queria era fazer eu descansar nele. Não sufoque a mensagem com ansiedade e com angústia. Ô geração ansiosa é a nossa. Jesus disse que esse tipo de gente é aquele que planta no meio de espinho. Então, quando a mensagem começa a florescer, quando a mensagem começa a dar cara de que vai acontecer, a tua ansiedade sufoca, a tua angústia oprime, e aquilo que era para dar fruto não consegue, porque ela é espinhada. Hoje nós vivemos uma geração de um povo muito espinhado. Tem muita gente espinhada, você não pode fazer nada, falar nada, está espinhada, porque dentro é cheio de barreiras e autodefesas e muralhas que construiu, e isto sufoca o crescimento da mensagem. Abra o teu coração para que a mensagem do Senhor tenha liberdade, e você vai ver a floração e a frutificação, o processo. E aí Jesus falou: mas tem gente que é boa, tem gente que com um coração bom e generoso, entende, recebe, retém a mensagem e dá fruto com perseverança. É o contrário de tudo que nós falamos antes. Recebe a mensagem, não sufoca a mensagem, deixa a palavra ali, tendo a certeza que no tempo certo ela acontecerá. Gente que espera o processo de Deus e a floração e a frutificação, demora mais, é verdade, não é como o imediatismo do mundo, a geração miojo que em 3 minutos está pronto, não é assim o reino de Deus. Mas quando der fruto, é 100 vezes mais. Em nome de Jesus, você vai frutificar 100 vezes mais do que você imaginou, em nome de Jesus. Aguarde o tempo. Existe um tempo de florescimento. Esse povo com um coração bom e generoso retém, guarda a palavra num lugar especial e dá fruto com perseverança. Jesus falou: aquele que perseverar. É a constância, a estabilidade, é a tolerância. Seja constante. Se você puder ser rápido, glória a Deus, mas mais importante do que ser rápido é ser constante. Seja equilibrado. O equilíbrio do homem está na palavra de Deus. É isso aqui que nos equilibra. Dias em que você sai dizendo: hoje eu mato. Você acorda determinado: hoje vão ver com quem que estão mexendo. Se você for para a palavra, a ira se transformará em paz, a discórdia em conciliação, o ódio em amor, porque o que nos equilibra é a palavra de Deus. Por isso não deixa de congregar, por isso não deixa de servir ao Senhor, por isso não deixe de ter a palavra de Deus como base da tua vida. E tolerância. Tenha paciência com quem não sabe o que você já descobriu. Tenha paciência com quem, desorientado por Satanás, porque por Satanás ninguém é orientado, é um desorientado por Satanás, prejudica, mas não é ele o Satanás, ele é só, ou ela é só um ignorante que ainda não entendeu o que você já entendeu. Tenha tolerância, porque a bondade conduz ao arrependimento e o amor constrange. Fruto com perseverança, a 30, 60 e até 100 vezes mais. Eu encerro a mensagem dizendo que tem alguém parecido com o Eutico. Além dessas 4, tem gente que é parecida com o Eutico, que foi quem nós lemos aqui. Eutico, um jovem afortunado, a palavra, o significado do seu nome é afortunado. Um jovem que não lhe faltava nada. Um jovem abençoado, um jovem com acesso.
um jovem com saúde, um jovem com disponibilidade, um jovem com capacidades, um jovem afortunado, só que um jovem que cometeu um erro grave, sentou na janela, ao invés de sentar na mesa, onde as candeias estavam acesas, sentou na janela, e sentar na janela é sentar com um olho para dentro e outro para fora. Sentar na janela é sentar com um pé na igreja e um pé no mundo. Sentar na janela é estar ouvindo tudo que está sendo dito, mas está se distraindo com tudo que está sendo feito lá fora. O resultado é sono profundo e um risco altíssimo de morte. E infelizmente nós vivemos um tempo da igreja onde muita gente também tornou a igreja como um lugar legal. Domingo é bom, primeiro dia da semana eu vou lá, o culto é bacana, me anima, me alegra. Quem não vai se alegrar num ambiente de fé, de comunhão, de verdade, de sinceridade? Um ambiente onde o Senhor se manifesta. Só que a igreja e a congregação e o reino de Deus tornou-se um dia na sua agenda. Mas o seu olhar ainda está muito distraído lá fora. O resultado é que vai dar sono, daqui a pouco vai dar sono. Eu sou alguém que gosto muito de ler a palavra, eu estudo muito a Bíblia. Mas tem vezes que eu vou estudar a Bíblia e me dá um sono. Eu começo a ler a palavra e sono. Eu já dormi com a Bíblia na mão. E já lutei contra o sono. Mas você sabe o que me dá sono? Distração. Sabe por que me dá sono quando eu leio a Bíblia? Porque algumas vezes que eu vou ler a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia pensando nas coisas do mundo. Distraído com outras coisas. Olhando pela janela. E aí a palavra é um ótimo sonífero. Mas quando eu me concentro na palavra e leio a palavra, quando eu percebo, passaram-se horas. E mergulhado, estou aceso. Porque quando a gente consegue se fechar a janela para o mundo e mergulhar para o reino de Deus, a gente se concentra no dar sono. Então Eutico é aquele jovem afortunado, tem tudo. E tem gente que porque tem tudo, está afortunada, acha que não precisa de Deus. Eu me lembro a minha esposa, quando ela se converteu, ela demorou um pouco a se converter porque ela achava que não precisava. Porque eu, quando me converti, meu irmão, mais sujo que pau de galinheiro. E os testemunhos que a gente ouve das pessoas, normalmente se convertem, a maioria delas conta histórias assim cabulosas. E aí Jesus lhe alcançou. E Jesus falou, quem mais é perdoado, mais ama. Mas isso não significa que gente perfeitinha não precisa de Jesus, não tem pecado. Porque não há nenhum justo sequer, ninguém que nunca pecou e não precisa de arrependimento e de conversão e de graça do Senhor. E a minha esposa, ela sempre foi aquela menina assim, começou a trabalhar cedo, família católica, nunca se envolveu em grandes confusões. Então ela achava, Deus é bom, a igreja, eu creio, tudo é, mas assim, eu não preciso, porque eu não faço nada errado. E tem gente que é assim, eu não preciso, porque eu não roubei, eu não matei, eu não enganei. Mas se o Senhor meter a lâmpada dele aí dentro, tem sujeira para ser limpa. Todos nós precisamos. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então não se apoie na fortuna. E quando eu digo de fortuna, eu não estou falando somente de recursos financeiros. A fortuna talvez da tua beleza, da tua saúde, da tua capacidade intelectual. A fortuna, afortunado e afortunada, glória a Deus por isso. Mas o apego a isto te dá sono em relação àquilo que Deus está falando. E a distração, porque está com um olhar para dentro, porque é verdade, mas um olhar para fora, porque também chama atenção. Um sono e uma queda mortal.
A palavra fala que ele caiu do 3º andar. As construções dos dias de Paulo, os pés direitos eram um pouquinho mais baixos do que os de hoje, mas o de hoje tem o quê? 3 metros? Talvez naquela época 2 metros. A gente está falando de uma queda de 6, 7 metros de altura. É mais ou menos esse teto aqui. Imagina você cair de cabeça aí de cima. O tombo é feio. O tombo é mortal. E foi isso que aconteceu com Eutico. Você já ouviu aquela expressão, morreu, mas passa bem? Graças a Deus foi o que aconteceu com Eutico, morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem por quê? Porque morreu, mas estava num ambiente de fé. Morreu, caiu, distraiu, não estava convertido, estava convencido, devia estar dentro, devia estar sentado, onde as mesas tinham candeias, ouvindo a palavra. Paulo estava dando um longo discurso, diz a palavra que ele começou a falar até meia-noite, depois comeu, deu uma redobrada nas forças e foi até de manhã, um discurso longo, e a Bíblia diz que Paulo não era eloquente, devia ser longo e chato, mas era importante, era essencial, era necessário. E nós vivemos dias onde a palavra do Senhor se tornou mais essencial e necessária, como nunca antes, importante, e é por isso que a gente tem falado e a gente vai falar, porque a gente precisa seguir. Diz a palavra que Paulo precisava seguir, precisava ir adiante, a palavra precisava ser pronunciada. Então o que ele fez? Ele precisava falar muita coisa, mas tinha pouco tempo. O que ele fez? Intensificou. Nós estamos vendo nos últimos dias Deus levantando pessoas aceleradamente, rapidamente, mas não com menos conteúdo, porque o Senhor está intensificando. O Senhor quer derramar sobre você coisas poderosas, grandiosas, insondáveis, maiores do que você um dia imaginou, maiores do que os teus pais receberam. Não há mais tanto tempo, mas o Senhor precisa intensificar, e para intensificar o Senhor precisa de gente integral, gente que diga: Senhor, eis-me aqui, sem reservas, para fazer um intensivo com o Senhor. Eu estava refletindo sobre a nossa igreja. Nós vamos fazer 10 anos no ano que vem, só 10 anos. Deus tem nos dado coisas que igrejas e ministérios de 30 anos ainda não têm. Por quê? Porque somos melhores? Não, porque o Senhor intensificou. É a pressa do Senhor, é a pressa do Senhor. A minha preparação pastoral se deu em 2 anos, muito mais rápido do que muitos pastores que eu conheço. Porque eu sou melhor? Não, porque o Senhor tem pressa e intensificou. Eu só fiz uma coisa: fechei a janela para o mundo e pulei para dentro do propósito que Deus tinha para a minha vida, e tem para a minha vida. E isto não é uma exclusividade minha, isto é para toda a igreja. Feche a janela para o mundo e olhe para dentro, onde a palavra está sendo anunciada, onde a candeia está acesa, onde o evangelho está sendo pregado, aonde a intensidade do conhecimento está sendo derramada, e o Senhor vai te usar de uma forma poderosa sobre a tua geração, em nome de Jesus. Morreu, mas passa bem. Porque lá de baixo o povo disse: morreu. E aí Paulo desceu, Paulo parou o discurso, desceu, abraçou, disse: fiquem calmos, ele está vivo. E todo mundo ficou olhando à toa. Não, mas eu vi, estava morto. E quem tem unção não precisa alardear a unção. Paulo abraçou como quem diz assim: não, está bem, levanta, vamos embora. Ele não precisou dizer: olha, eu sou aquele que ressuscita mortos. Porque o poder de Deus não é espetáculo. O poder de Deus é edificação para a igreja. O dom de Deus não é para benefício próprio, o dom de Deus é para o usufruto da igreja. Então Paulo abraçou como quem disfarçasse assim: tá bom, vai, sobe, leva ele. E o povo ficou atônito, olhando: meu Deus, mas caiu do 3º andar, morreu. Mas passa bem, porque morreu num ambiente de fé. Se morresse num ambiente de legalismo religioso, ia dizer: pois é, morreu, né? Tadinho. Mas também pastor pregando e ele conversando. Enterra, porque esse aí morreu, né? Pois é terrível. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque o ambiente de legalismo religioso faz isso, não dá chance.
para quem está doente, para quem sofre, para quem caiu. Não caiu porque botaram o pé e tropeçaram, caiu por conta dos próprios erros, caiu por culpa particular mesmo. Mas o ambiente legalista religioso não dá chance. O ambiente de fé, onde tem verdadeiros religiosos, que a sua verdadeira religião é cuidar das pessoas, ali é um ambiente de restauração. Ali é um ambiente de reconciliação. Restauração porque um dia foi bom e se quebrou. Reconciliação porque um dia estava com Deus e se afastou. É um ambiente de ressurreição porque um dia estava vivo, morreu, mas ressuscitou em nome de Jesus. Igreja é isso. E aqueles que caem, mas graças a Deus passam bem, porque caíram num ambiente de restauração, podem ser reposicionados e recolocados para um lugar aonde nunca deveriam ter saído. E nessa manhã eu gostaria de convidar pessoas que se parecem com Eutico. Talvez você não caiu ainda, glória a Deus, mas eu estava pregando, você estava assim, ó. E não é um sono da carne, que você trabalhou a noite toda e veio para cá no esforço. É um sono no espírito. E a palavra diz para você: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Talvez não caiu ainda, glória a Deus, então fecha de uma vez essa janela para o mundo, fecha. E senta na mesa, porque o teu lugar não é sentado na janela, um pé lá, outro aqui. O teu lugar é sentado na mesa, ouvindo a palavra, e a palavra vai florescer e frutificar e te tornar um grande instrumento de Deus na tua geração. Talvez você caiu mesmo, mas passa bem. Porque morto, hoje o Senhor te abraça com a sua mensagem e diz: está vivo, traz de volta. Eu te ressuscito, porque o meu dom e o meu chamado sobre você é irrevogável. Eu te chamo de volta à luz. Eu te chamo de volta à vida. Eu te chamo de volta à casa. Eu te chamo de volta à mesa.